Para a apresentação do painel Uso da Inteligência Artificial nos Processos Judiciais, convidamos a compor a mesa o conselheiro Márcio Schiffler Fontes, do Conselho Nacional de Justiça. E o doutor Braulio Guzmão, juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça. Com a palavra, o conselheiro Márcio Schiffler Fontes. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saudar os integrantes dos tribunais superiores que aqui se encontrem na pessoa do presidente do Superior Tribunal Militar, os dirigentes de tribunais na pessoa do representante do meu tribunal, desembargador Petri, e da nossa parte, enfim, eu que sou juiz de primeira instância, mas estou conselheiro por esses 24 meses, peço licença para saudá-los todos na pessoa do meu colega Braulio, que é juiz do trabalho e detém larga experiência na temática que hoje vai abordar. É um tema relativamente novo, mas que hoje é a ponta de lança dessa já velha companheira dos tribunais, a gestão de tecnologia da informação, a informática. Hoje pela manhã, ainda num dos procedimentos que tocamos na Comissão de Tecnologia da Informação, que eu presido no Conselho Nacional de Justiça, assinei ofícios dirigidos a todos os presidentes de tribunais do país, anunciando ou registrando para breve a criação de um grupo de trabalho que é voltado a uma pronta apresentação de uma nova resolução do Conselho Nacional de Justiça, que vai lidar com uma questão que me parece grave, urgente e muito cara a todos os tribunais do país, que é justamente o acesso aos dados dos tribunais. Hoje, por incrível que pareça, nós temos um claro na nossa normatização do Conselho Nacional de Justiça, que é uma normatização, digamos assim, já não muito enxuta, já vamos caminhando céleres aí para 300 resoluções do Conselho Nacional de Justiça. Vejam os senhores, um órgão criado para aperfeiçoar e otimizar a justiça brasileira, já vai alcançando aí 300 resoluções. Mas nós não temos uma normativa que ampare a administração dos tribunais no tocante a essa questão tão relevante da disciplina do acesso aos dados dos tribunais. E como se sabe, e já é lugar comum, informação é poder. Se nós temos um país com uma vida altamente judicializada, em que praticamente todos os aspectos da vida do nosso país, que é um país, o ministro Toffoli lembrava, um país de dimensões continentais, que ocupa metade da América do Sul, a segunda população do Ocidente. Se nós temos um país com uma vida intensamente judicializada, quanto não valem as informações depositadas nos bancos de dados dos tribunais? Não é por acaso que temos tido notícia no Conselho Nacional de Justiça, e cada vez mais, de um número frequente e crescente de empresas, de pessoas jurídicas, beneméritas da pátria, que se apresentam aos tribunais
oferecendo serviços de informática gratuitos, pro bono, pró pátria, como se lia antigamente. E qual é a contraprestação que essas empresas almejam da parte dos tribunais? Nada mais, nada menos do que o tribunal franquear a essas empresas pleno acesso ao seu banco de dados. Então, com esse registro, ao qual eu pediria que os senhores que formam a cúpula do nosso Poder Judiciário, eu pediria muita atenção a esse ofício que, pelo sistema também eletrônico, já deve estar à disposição das assessorias dos senhores. Então, nós abrimos um prazo na expectativa de que todos os tribunais acorram a esse nosso esforço de brevemente vermos colmatada essa lacuna. E essa lacuna diz respeito às possibilidades que o Dr. Braulio aqui, com a larga experiência e com a acentuada competência dele, vai trabalhar num sentido de liderar os tribunais, liderar o Conselho Nacional de Justiça a uma cooperação com os tribunais, a fim de que também essa nova ponta, essa nova área, esse novo campo, que não é restrito ao judiciário brasileiro, ele é um fenômeno mundial, né, passe a ser numa coordenação entre os tribunais e o Conselho Nacional de Justiça, que o judiciário como um todo lidere esse campo e não venha a ser liderado por empresas privadas. Então, com essas brevíssimas palavras e essa anotação, ao qual eu solicito aos senhores respeitosamente toda a atenção, eu passo a palavra então ao nosso colega e amigo Braulio para que ele faça a sua exposição. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, Márcio, pelas gentis palavras, sempre generoso comigo. Posso pedir para colocar o slide? Vários dos que estão aqui nessa plenária teriam provavelmente melhores condições do que eu para falar sobre este tema. Vários colegas aqui teriam como abordar o tema do uso da inteligência artificial com muita propriedade. E nós teríamos também muitas coisas para falar sobre esse assunto. Eu vou tentar fazer um recorte aqui e fazer uma abordagem do ponto de vista de política judiciária. Tentar abordar com as senhoras e os senhores, fazer essa reflexão. Também quero apresentar elementos bem sucintos, singelos sobre esse tema, porque eu também sei que muitos dos que estão aqui não dominam esse assunto. Talvez nunca tenham lido sobre isso e talvez só tenham ouvido falar de inteligência artificial como uma coisa de ficção científica, né, com medo de que os robôs substituam os juízes daqui a pouco. Mas a minha abordagem é do ponto de vista da necessidade de pensarmos política pública com o uso da tecnologia. Então, quero fazer uma reflexão sobre o tema do uso da inteligência artificial no Poder Judiciário. Está funcionando aqui? Fui eu ou foi você? Fui eu? Tá. Estou como juiz há 24 anos já na Justiça do Trabalho, aqui no Paraná, que é o estado onde eu atuo. E desde já em 2002, 2003, como titular da Vara do Trabalho, na época de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, eu tive a oportunidade de acompanhar um casal de pesquisadores, cada um em um ano, marido e mulher, professores de matemática. Eles usaram os processos da minha vara do trabalho para produzir as suas dissertações de mestrado
estudando redes neurais e aplicando ao processo judicial. Se vocês quiserem depois pesquisar, procurem pelo nome Pavanelli, Universidade Federal do Paraná, Redes Neurais. Tem lá a dissertação de mestrado deles. Dos textos era sobre o tempo de duração de um processo, se esse processo chegaria ou não ao Tribunal Superior do Trabalho, se ele ficaria no primeiro grau, no segundo grau. E o outro era sobre o tempo de duração de uma audiência. Vocês sabem que nós, juízes do trabalho, a gente passa metade da vida dentro de uma sala de audiência, e o tempo que a gente fica lá é muito precioso. E aí eu lancei para eles essas duas indagações no período em que fizeram a pesquisa. Acompanhei a defesa da dissertação de mestrado e foi um trabalho muito interessante. Mas o objetivo nosso na época, na conversa com eles, era demonstrar que era possível utilizar a inteligência artificial no judiciário. Mas era 2002, a internet ainda era um problema e nós não tínhamos o que temos hoje. E é um pouco sobre isso que eu gostaria de falar. Talvez o momento não era aquele. A inteligência artificial está há muito tempo na academia. O Brasil produz muito material, muito conteúdo sobre isso, científico, e só agora que nós estamos nos abeberando disso, né? Nós temos muita coisa no país para nos apoiar nesta temática. E agora nós temos condições para isso. Como diz um colega meu, a inteligência artificial agora é a moda do verão, né? Então agora todo mundo quer falar sobre isso. Eu gostaria de contar uma história muito rápida para começar a minha fala. Eu tenho uma história e tenho um dado, uma informação. Em 1995, eu ainda juiz substituto, atuei aqui no norte do Paraná, na minha região, numa cidade chamada Jacarezinho, que fica na divisa com o estado de São Paulo. E nessa vara do trabalho, a região é uma região de muito plantio da cana-de-açúcar, e aí os trabalhadores sazonais do corte da cana, todo ano ajuizavam reclamações trabalhistas pedindo verbas decorrentes daquela relação de trabalho. E era muito comum a realização de acordos, a usina sempre fazia acordos com os trabalhadores. Mas naquele ano, em uma das usinas especificamente, em que havia mais de uma centena de processos, o advogado da usina, ele me contou a história depois, eu nunca esqueci, faz tanto tempo, mas nunca esqueci. Ele se encontrou com o colega que atuava defendendo a usina em Ourinhos, que é no estado de São Paulo, depois do rio Paranapanema, a 20 quilômetros dali, em Ourinhos, que é a 15ª região, sede em Campinas, e na vara do trabalho, na época junta ainda de conciliação, lá na jurisdição de Ourinhos, o colega falando de ações que ele tinha, ações da mesma natureza, e aí eles compararam as fichas, e as pessoas eram as mesmas. O advogado era o mesmo, e as demandas eram exatamente iguais, e o período de trabalho era exatamente o mesmo. E naquele caso, em Ourinhos foi primeiro, eles fizeram um acordo em todas as demandas. Transitou em julgado. Aí, quando fizeram as audiências em Jacarezinho, o advogado apresentou toda a documentação, atas de audiência, mostrando que houve acordo, e aí chega o juiz substituto, porque o titular na época saiu em férias, e ele juntou todo mundo numa semana para ouvir todos os depoimentos daquelas pessoas, quase todas ou analfabetas, ou analfabetos, ou semi-analfabetos, ou alfabetizados funcionais, né, como se diz, analfabetos funcionais. E o que ficou claro para mim, eu nunca esqueci disso, porque não foi um acidente ter descoberto aquilo, porque normalmente ela faria o acordo, naquele caso, e estava tudo certo. Mas aquela é um caso típico de uma demanda repetitiva, que hoje, com a tecnologia que temos hoje, nós jamais poderíamos deixar isso acontecer novamente. Aí eu pergunto, será que isso tem acontecido? Coisas desse tipo? Porque hoje nós temos tecnologia, informação e dados para descobrir isso. Especialmente no caso da Justiça do Trabalho, que já praticamente já instalou em todo o país o mesmo sistema e, portanto, tem uma mesma fonte de informações que rapidamente pode observar isso. Mas naquela situação
aquelas informações só existiam no âmbito ou do tribunal ou daquela unidade judiciária. Vou trazer um outro exemplo para ajudar na nossa reflexão sobre o nosso tema. Os dados do DPJ, do Departamento de Pesquisa Judiciária do CNJ, de 2017, diz que o Judiciário tinha esta quantidade de demandas no primeiro grau em executivos fiscais. 31.218.927 execuções fiscais no primeiro grau. E aí, estados, municípios, a União e os outros entes que têm legitimidade para propor a execução fiscal. Com uma taxa de congestionamento de 92% e o total de casos novos, ano a ano, superando o total de processos baixados. Nós temos caso de tribunal que mais de 50% do acervo do tribunal é a execução fiscal. E como é que nós podemos lidar com essa situação? É claro que para um problema dessa natureza, que é complexo, porque exige uma relação com diversos entes públicos, não se tem uma resposta simples. Mas, seguramente, nós precisamos usar de muita tecnologia para dar conta deste problema. Do contrário, só vai aumentar. Esse é um dado comparado com o total de processos que nós temos no judiciário. Atacar a execução fiscal de uma maneira inteligente é algo que se mostra urgente. E essa é uma das prioridades desta administração no Conselho Nacional de Justiça. E aí chegamos, vamos lá, agora foi, no tema da inteligência artificial. E por que se fala nisso? O que ela pode nos dar em relação a este tema? O que a IA, o que a inteligência artificial pode nos dar? Primeiro, é importante dizer que implementar soluções de inteligência artificial significa fazer ciência ou ciência aplicada. Inteligência artificial não é apenas o uso da tecnologia, mas inteligência artificial é uma disciplina e é uma ciência, que, como eu disse, vem sendo estudada há muito tempo nas universidades. O principal objetivo dos sistemas de inteligência é executar atribuições que poderiam, que ao serem executadas por um ser humano, poderiam ser consideradas atividades inteligentes. E tem como característica básica a inteligência artificial, ou sistemas inteligentes, a capacidade de raciocínio, de aplicar regras lógicas a um conjunto de dados disponíveis para chegar a uma conclusão. A capacidade de aprender com os erros e acertos, de forma a, no futuro, agir de maneira mais eficaz. A reconhecer padrões visuais e padrões comportamentais. A inferir, a capacidade de conseguir aplicar o raciocínio nas situações do cotidiano. Isso é o que é possível se obter com inteligência artificial. E aí, as senhoras e os senhores podem verificar a atividade do dia a dia e analisar onde é que isso poderia se encaixar na nossa atividade. E há um valor agregado muito importante, que é a máxima automação e a velocidade com que nós podemos obter resultados. No mundo dos negócios, na iniciativa privada, várias empresas muito importantes, conhecidas de todos, utilizam largamente a inteligência artificial, que talvez todos já saibam, mas às vezes nós não nos damos conta. Como é o caso do Google, da Amazon, do Uber, do Airbnb, que são serviços que conhecidos da maioria de vocês. Não sei se você quem usa o Gmail, quando abre um e-mail, agora vem uma sugestão de resposta. Ok, obrigado, tudo bem, combinado, mais ou menos assim. Ele lê o seu e-mail, compara com as suas respostas e já sugere para você apertar o botão para dar a resposta. Ou então, quando faz uma pesquisa, já começa a te trazer outras matérias do seu interesse. Ou no caso da Amazon, em que
O sistema vai aprendendo com o seu comportamento, o seu gosto, as suas opções, e à medida que você acessa, ele vai te dando outras sugestões. Ou no caso do Uber, que serve para gerenciar melhor do que qualquer empresa de tráfego urbano o fluxo de trânsito de uma cidade. O melhor caminho, o motorista mais perto, a viagem mais rápida. Ou o caso de quem precisa alugar um imóvel. Com base no seu comportamento, ele vai discutindo e informando o melhor lugar. O que tem acontecido, e agora passando para a nossa área, o que tem acontecido no judiciário? Nós estamos vivenciando, já há 2 anos, várias experiências dos tribunais nessa área. Digamos que os tribunais começam a caminhar nessa área. Um exemplo mais difundido é a solução utilizada pelo STF, na sua massa de processos para análise de demandas dos recursos, que se chama Vitor. No caso do TJ do Rio de Janeiro, do meu colega Fábio Porto, em que na vara de execução fiscal fizeram uma prova de conceito, né, um trabalho com o Legal Labs, um laboratório que trabalha ligado à UNB, que trabalha nesse tema, com a utilização de inteligência artificial no momento da execução fiscal para o uso dos convênios, Bacen, Renajude e Infojude, inclusive sugerindo, preparando despachos para os juízes, com uma resposta de tempo incomensurável na realização daqueles atos. Ou no no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que estive lá semana passada, que por intermédio de um projeto de residência em TI, que eu achei fantástico, com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, desenvolveu uma família de soluções inteligentes. E o primeiro produto já pronto dessa família se chama Poti, que é um robô que realiza os bloqueios e trabalha com toda a gestão do Bacen Jude, inclusive dando certidões e apresentando os próximos caminhos para isso e atuando com máxima automação no sistema PJE. O Tribunal de Justiça de Pernambuco, que recentemente mostrou uma ferramenta, a ELIS, que trabalha também na triagem inicial da execução fiscal. Todos esses que eu falei da execução fiscal, veja que todo mundo está olhando para o problema, porque o problema é grande, que é na triagem inicial dos processos, analisando se há prescrição, se a documentação apresentada pelo ente público está correta, para dar o melhor caminho e sugerindo, inclusive, despachos automatizados para o juiz. Uma outra experiência do Corpus 927, que é um produto lançado pela Infam no primeiro semestre desse ano, que trabalha com similaridade de textos a partir da análise de acórdãos do STJ e agora do STF, em que a ferramenta analisa cada acórdão, entende qual foi o dispositivo legal utilizado para a fundamentação e depois ela associa ao texto da lei aquelas decisões, mostrando as decisões que são as principais decisões ou as decisões que prevalecem, mas mostrando também as decisões divergentes e dando uma situação, um estado da arte atual sobre a jurisprudência no que diz respeito àqueles dispositivos, usando uma ferramenta que busca a similaridade de textos. Aqui no meu tribunal nós iniciamos há algum tempo um projeto em que a ferramenta busca oferecer ao juiz a apresentar se há ou não possibilidade de acordo no processo, orientando se há necessidade de investir mais ou não naquela conciliação. E, por fim, o Tribunal de Justiça de Rondônia, que lançou uma ferramenta chamada Sinapse, e que agora, por intermédio de um acordo de cooperação, estamos trabalhando juntos no Conselho Nacional de Justiça, e depois eu quero falar um pouco mais sobre isso, em que nós vamos iniciar o nosso projeto de um laboratório de pesquisa nessa área, e para o qual esta minha fala, essa palestra serve também para convidá-los a trabalhar conosco na pesquisa e desenvolvimento em inteligência artificial.
Mas nada disso é possível, não é possível falar de inteligência artificial, do uso largo de sistemas inteligentes e de automação, sem falarmos dos dados. E a inteligência artificial só cresceu nos últimos anos, só explodiu, tanto no mercado como no serviço público, por conta dos dados. Porque hoje nós temos muita informação e temos capacidade computacional para tratar essa informação. Sem os dados, sem dados e uma massa de dados, não podemos falar de implementação de soluções de inteligência artificial. 90% dos dados digitais existentes no planeta foram gerados nos últimos 2 anos. Esse dado é de 2 anos atrás. Até 2020, o universo digital irá dobrar de tamanho a cada 2 anos. Todos vocês que agora não, porque vocês estão prestando muita atenção no que eu estou falando, mas que antes de começar a palestra, digitaram alguma coisa no WhatsApp, ou olharam no Twitter, ou postaram no Facebook, ou no Instagram, ou leram um e-mail, vocês não apenas consumiram dados, como vocês também produziram dados. O simples acesso a uma dessas ferramentas produziu dado a respeito de quem é você, o que você gosta de ler, em que momento você faz isso e com que frequência você faz isso. E o mercado utiliza essas informações para produzir mais conteúdo que você vai acessar de novo no horário em que ele descobre que é bom para você acessar, e assim num círculo impressionante de produção de informações. Ciência de dados. A ciência dos dados nos mostra como utilizar ferramentas, métodos e tecnologias para analisar, visualizar e tomar decisões a partir dos dados. Na sua essência, a ciência dos dados envolve o uso de métodos automatizados, ciência da computação, para analisar enormes quantidades de dados, estatística, e para extrair conhecimento, a área de negócios e, no nosso caso, a área jurídica, a partir deles. Como disse o ministro Dias Toffoli ontem na abertura, nós precisamos cuidar melhor dos nossos dados. E hoje nós precisamos ir além daquilo que fazemos com os dados. Eu acredito que todos os tribunais aqui, se não todos, quase todos, possuem ferramentas de diagnóstico de dados, capacidade de produzir relatórios, de produzir gráficos, o chamado BI, né, análise inteligente, de inteligência do negócio, da nossa atividade, sejam ferramentas do mercado, como ClickSense, Power BI, Tableau, sejam ferramentas construídas, ou Pentaho, ou ferramentas construídas pelo próprio tribunal. Todos temos isso. Se não todos, a grande maioria tem. Mas não basta isso. Está difícil. Perdi o time, né? Você vê que às vezes o cara se prepara e daí ele vai fazer assim e daí o negócio não funciona. Bom, o que nós temos hoje, e esse quadro, um quadro que eu tirei de uma instituição de ensino nessa área, da Data Science, mostra que o BI tradicional, que é aquilo que nós usamos hoje, ele começa com análise descritiva. O que aconteceu? São os nossos relatórios. Quantos processos entraram? Quantos processos foram julgados? Quantas audiências foram feitas? Quanto foi recolhido de custas? Quanto se gastou nisso? Quanto se produziu naquilo? Ou então um diagnóstico. Por que isso aconteceu? Por que aumentou a demanda? Por que não houve? Por que naquele lugar os processos diminuíram? Por que no outro os processos aumentaram? Por que aconteceu? Mas a ciência de dados é mais do que isso. Ela também é preditiva. Ela também pode nos levar a discutir o que vai acontecer, ou por onde estamos indo, e não apenas pela intuição. Não bastam os cabelos brancos. Não, a minha experiência aqui, eu já conheço isso daí, eu estou há 24 anos, conselheiro Márcio, eu já sei o que vai dar amanhã, como é que vai ser.
Mas aqui no mundo nós não sabemos o que vai acontecer daqui uma semana. E como diz uma outra pessoa conhecida minha, no país até o passado é incerto, né? Então, aqui no nosso país. Então, é muito difícil isso. Somente uma ferramenta muito importante é a informação, são os dados. Então, esta é uma outra perna, uma outra etapa da ciência de dados. Ou o quarto elemento, que é o elemento prescritivo, o que deve ser feito. Não é uma futurologia, mas para onde nós podemos ir. Então, quais são as etapas? Por que aconteceu? Uma modelagem estatística. O que acontecerá? Uma modelagem preditiva. Como otimizar? Uma modelagem prescritiva. Como entender, aprender e decidir? Modelagem cognitiva. Quanto maior a diversidade dos dados, ou a falta de padrões na sua produção, maior será a dificuldade para aprendermos com eles, uma vez que será necessário um esforço prévio para o que se chama nessa área de higienização. O que isso quer dizer? Que nós precisamos cuidar muito bem das nossas informações, dos nossos dados. Nós precisamos produzir material de qualidade para que o nosso trabalho com eles possa ser um bom trabalho. Muitos dos esforços que hoje existem na área da inteligência artificial, no judiciário, é para limpar os dados, é para higienizar, é para trabalhar melhor a informação. E por isso que nós precisamos cuidar melhor disso e precisamos estar todos juntos nisso. Então é possível dizer que inteligência artificial e ciência de dados são atividades complementares. E ambas possuem a sua base de sustentação na pesquisa científica. Não é possível tratar desses temas sem ciência. Outro dia, uma pessoa conhecida minha disse que numa instituição jurídica que não é de um tribunal, o responsável por essa instituição chegou na área de informática e disse assim: eu quero um robô, faz um robô aí para mim. Aí ele disse: mas para que o senhor quer? Não me interessa, eu quero que você faça um robô aí para mim, porque todo mundo está tendo robô aí de inteligência, faça um para mim. Não é assim. Isso não se faz assim, isso demanda estudo, demanda ciência, e nós não temos condições, nenhuma instituição, nenhum tribunal tem condições de fazer isso sozinho. Quem fizer isso sozinho vai sugar muitos dos seus esforços e não vai andar muito. Um bom case que eu gostaria de salientar aqui, que podemos unir de formação científica com o serviço de justiça, é a residência em TI, que eu já mencionei, do Tribunal de Justiça de Rondônia, com ótimos resultados. Já pedi o material para eles e nós vamos fazer um trabalho de divulgação para todos os tribunais em relação a isso. É uma das possibilidades, outra eu vou mencionar aqui. De acordo com a Data Science Academy, uma instituição que atua nessa área, não estou fazendo merchandising aqui, propaganda, mas é uma instituição brasileira que tem bom trabalho nessa área de formação. Antes de começar a trabalhar com inteligência artificial e ciência de dados, as instituições precisam organizar os seus dados, arrumar a casa. Afirma ainda que os requisitos básicos para extrair o máximo da inteligência artificial e gerar inovação são ter os dados certos e ter uma equipe qualificada e especializada em ciência de dados para saber utilizá-los. E aqui algumas lições sobre tudo que um gestor, que somos todos nós que estamos aqui, devem observar sobre a ciência de dados. Vamos lá. Isso. Você tem os dados de que precisa, mas ainda não os usa. Diariamente nós produzimos um imenso número de dados nas nossas próprias instituições, mas não sabemos utilizá-los adequadamente. Isso é um fato. Criar novos dados é tão importante quanto usar dados existentes. Não se trata apenas de usar os dados que já existem,
mas de produzir novas informações à medida que evoluímos na ciência de dados e nos processos de trabalho com auxílio da inteligência artificial. Eu dou como exemplo uma experiência na corregedoria do meu tribunal, num projeto que eu atuo com o corregedor, Sérgio Murilo, que está aqui, em que nós estamos trabalhando na produção de novas informações a partir dos próprios dados do sistema PJE, na análise da taxa de congestionamento dos processos e descobrir onde estão os gargalos. Esses dados que estamos trabalhando, que estamos minerando, eles nos dão novos dados que vão servir de insumo para que as unidades judiciais possam entender onde está o seu gargalo e onde pode atuar nos processos. Tenho certeza que vários das senhoras e dos senhores já produzem esse tipo de informação aqui. Eu acho que não é automático, acho que quando eu faço assim, ele aperta um botão lá. A disponibilidade de dados e informações permite autonomia. Essa é uma terceira lição. Significa que a produção do conhecimento pode ser mais disponível, pois à medida de que a instituição cresce, o acesso aos especialistas não é disponível o tempo todo. O que essa lição quer nos dizer? Que quando temos um bom tratamento com os dados, nós produzimos conhecimento e armazenamos esse conhecimento e deixamos de ter algo que é muito comum nas nossas instituições, que é uma tradição oral. Sempre nos valemos de alguém que tem experiência, que pode nos dar uma resposta. E a informação estruturada, assim, pode nos ajudar muito e nós ganhamos velocidade em dar respostas. E uma quarta lição: a ciência dos dados bem-sucedida requer uma especialização. Está ficando difícil, né? Acho que a maioria vai acabar desistindo de usar isso, porque eu estou deixando o assunto pesado. Para utilizar adequadamente seus dados, a instituição deve ter especialistas com foco em diferentes aspectos da ciência de dados e as suas aplicações, especialmente inteligência artificial. Quem trabalha muito forte com ciência de dados precisa ter o chamado cientista de dados, engenheiros de dados, especialistas em inteligência artificial e outras funções relacionadas. Obviamente isso não precisa estar numa única pessoa, e nem isso é possível, e o próprio mercado não tem profissionais assim hoje. A carência é gigantesca de pessoas nessa área. Mas nós podemos trabalhar de modo coletivo e juntos construirmos essa inteligência ou essa expertise. E o que eu gostaria de enfatizar com isso? Que assim como as instituições da iniciativa privada que eu mencionei, o judiciário precisa ser uma instituição orientada a dados. E não mais apenas orientada a projetos, orientada a processos, mas orientada a dados, porque este é o nosso, é o que nós fazemos hoje. Nós somos um grande produtor de dados. O conselheiro mencionou que nós somos tão um grande produtor de dados que nós estamos totalmente hackeados pelas chamadas law techs. Eles hackearam os tribunais. E os tribunais precisam ser instituições orientadas a dados e ter uma política nessa área, e o Conselho vai atuar fortemente nisso, não é? Para que nós possamos ter um norte em relação a essa informação. As chamadas law techs têm mais informações sobre nós do que nós mesmos, hoje. É assim que estamos hoje. E é curioso, eu gosto de mencionar isso, porque há aqui uma diferença entre, na minha avaliação, isso é uma avaliação pessoal, entre a publicidade necessária do processo, como está na Constituição, e a torneira escancarada de informações que nós damos. Quando um tribunal monta o seu parque tecnológico para dar as informações dos processos, as decisões, a movimentação processual, ele precisa dimensionar de uma maneira quando quem acessa é um advogado olhando o processo de um cliente, de 3 clientes, de 10 clientes, de 50 clientes, ou o próprio demandante buscando essa informação. Quando quem vai atrás dessa informação é uma empresa que vende produto jurídico, ele vai como se fosse uma nuvem de gafanhotos, é um ataque de robôs ao tribunal.
E aí o que acontece? Se você tem um balcão de atendimento de 2 metros para atender uma fila de advogados ou de demandantes, você dimensiona de uma maneira. Mas vocês imaginem um balcão de 1 quilômetro. E a horda de solicitação de informações, os robôs vindo buscar informações. Obviamente, o nosso custo operacional é muito maior. Nós temos que gastar muito mais. E aí eu me pergunto se nós temos que gastar muito mais, se deve ser assim, ou como é que essa conta deve ser realizada. Ou, mais ainda, se todas as informações podem estar assim disponíveis, como disse também o conselheiro Márcio, nós judicializamos a vida. Será que a minha vida, que está no processo, deve estar acessível dessa maneira, com essa intensidade? Esta é uma importante reflexão, para mim fundamental. E nós precisamos ser instituições orientadas a dados. Vamos lá. Como eu disse, isso. E além disso, inteligência artificial, passou rapidinho ali, não vou voltar porque vai que ele não funciona, custa caro. Uma máquina para um desenvolvedor escrever códigos lá de soluções de IA, ela custa muito mais do que uma máquina para um desenvolvedor comum de um software no nosso tribunal. A capacidade de processamento precisa ser maior e a capacidade de armazenamento também precisa ser maior. Para termos os chamados Big Data, hoje já se fala em Data Lake, que são lagos de dados. Isso custa caro. Além disso, temos também um custo de investir em profissionais nesta área, de termos profissionais que possam dar conta disso, ou que tenham conhecimento suficiente para interagir com os profissionais que podem nos ajudar nesse sentido e que não sejam do judiciário. E qual é a estratégia do Conselho Nacional de Justiça para inteligência artificial e ciência de dados? O quadro atual do país deixa claro que nossos recursos orçamentários e o nosso quadro de pessoal não aumentarão. E mesmo que possa aumentar, não é possível inovar quando se atua individualmente, dadas as exigências da tecnologia na atualidade. Nós não vamos conseguir bons resultados trabalhando isoladamente. O Conselho Nacional de Justiça, e aí a primeira parte, tem no sistema PJE, como já tem sido repetido inúmeras vezes pelo ministro Dias Toffoli, tem no sistema PJE a sua prioridade, com o objetivo de que todos os tribunais caminhem para uma padronização dos seus dados e na otimização dos seus recursos humanos e econômicos. Não se trata aqui de decidir qual é o melhor sistema, mas sim de uma escolha racional. Nós não temos tempo para essa discussão. E o Conselho já apontou neste caminho, e nós já temos hoje 72 tribunais que já caminham nesta linha. Dos 92, 72 já estão avançando nesse sentido. Desta maneira, trabalhando na mesma página, cada solução encontrada por um tribunal pode ser estendida a todos, de modo rápido e compartilhado. E eu dou o primeiro exemplo, que é esta ferramenta do Tribunal de Justiça de Rondônia, que é um robô que atua no PJE, avançando o processo no fluxo, auxiliando na realização de bloqueios, de transferência de valores, de renovação de solicitações, apontando incoerências, erros, que no início do próximo ano nós vamos já firmar o termo de cooperação com o tribunal e no início do próximo ano ele estará disponível para todos os tribunais que utilizam o sistema PJE, porque ele é aderente totalmente ao sistema na sua arquitetura. Então nós temos uma instituição que trabalhou para todas as outras. E esta é a diretriz neste projeto do Tribunal de Justiça. E aqui eu faço mais uma vez um registro e um elogio público ao tribunal, que não pensou olhando apenas para ele, pensou em resolver um problema, mas ao mesmo tempo que fosse um problema que pudesse ser uma solução que pudesse ser generalizada. Também no último mês, o encontro da rede de governança do PJE deixou claro para todos nós que não temos outro caminho.
de todas as soluções apresentadas pelos usuários e pelos magistrados, servidores, desenvolvedores do sistema PJE, que fizemos há um mês. De todas as soluções, 80% delas, identificadas pelo grupo, servem para todos os graus de jurisdição, de todas as justiças e de todas as competências. Então, é uma mostra de que podemos e devemos caminhar juntos. E, em paralelo, o CNJ começou a construir, não no sentido físico, mas construir com o código, com o desenvolvimento, o seu laboratório de inteligência artificial para o PJE, por intermédio do convênio celebrado com o Tribunal de Justiça de Rondônia, que desenvolveu um sistema chamado Sinapses. Da mesma maneira, um sistema que foi desenvolvido olhando para o todo, uma ferramenta que vai nos permitir ser um ponto de partida, independente de outras iniciativas que nós queremos chamar e agregar, trabalharmos juntos numa sinergia, em algo que todos possam ganhar. O sistema permite, esse sistema, a criação, o treinamento e a disponibilização de modelos de inteligência artificial através de uma interface amigável e intuitiva. Qualquer desenvolvedor, até mesmo sem conhecimentos em IA, e mesmo nós que somos chamados da área FIM ou da área de negócios, podemos trabalhar nessa solução para construir modelos inteligentes, modelos de inteligência artificial. O sistema foi desenvolvido para criar modelos na área de processamento da linguagem natural, que certamente é aquela com maior aplicação no judiciário. E o primeiro produto será entregue no primeiro semestre do próximo ano, que já é utilizado no Tribunal de Justiça, mas que está sendo customizado para o PJE, que é um gabinete inteligente para a atuação dos juízes, uma ferramenta que permitirá auxiliar na produção e na tomada de decisões de despachos, sentenças e acordos. Nós vamos associar a essa solução uma outra que o CNJ já vinha desenvolvendo, que identifica demandas repetitivas e decisões semelhantes, para aportar aos magistrados e seus gabinetes instrumental para que ele possa melhor decidir e melhor trabalhar. E onde queremos atacar com essa iniciativa e nesta linha de trabalho? As rotinas cartorárias, o exemplo aqui da execução fiscal, que nós já temos várias. Nós vamos iniciar também, no início do ano, um grande projeto de um módulo do sistema PJE para a execução fiscal, do início ao fim, aproveitando tudo isso que já tem sido feito, toda essa inteligência aí, e mais dos colegas. Nós queremos chamar todos os juízes das principais unidades que mais têm processos de inteligência artificial. Nós temos colegas que são responsáveis por varas com 300 mil processos na execução fiscal, outros com mais do que isso. Ao caso de uma vara que tem mais de 1 milhão de processos no Tribunal de Justiça de São Paulo, não é, presidente? Então, no Rio de Janeiro, a vara tem 700 mil, acho que é isso, né, Fábio? 700 mil processos. Quando eu fui lá no tribunal e visitei, eu falei para a minha colega, você tem um tribunal, você administra um tribunal, não é? Porque 700 mil processos, em alguns casos, é um tribunal. E ela estava rindo, né? Assim, é uma pessoa bem-humorada, mas tem que ser com bom humor para atacar isso. Então, nós queremos atuar fortemente nas rotinas cartorárias, no apoio à decisão dos magistrados, mas não substituí-los. O Guilherme não está aí, né? Mas o Guilherme Feliciano, meu presidente, não vamos substituir. Na jurisprudência, o sistema Corpus é um exemplo disso, ele também será utilizado. E, como eu disse, com um projeto especial que é a automação da execução fiscal. Concluindo, o trabalho com ciência de dados e inteligência artificial precisa ser multidisciplinar e ele precisa ser colaborativo. Volto a afirmar, nenhum de nós vai conseguir fazer isso sozinhos. E uma boa governança tem como um primeiro tópico algo que eu gosto de repetir: a confiança. Nós precisamos confiar uns nos outros e caminharmos em frente. E aqui eu deixo uma frase que considero importante para este momento: a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Muito obrigado.
comentários e perguntas. Eu só rogo pela possível brevidade, porque na sequência nós já teremos daí o espaço para as metas, né? Aqui, aliás, me parece que é o espaço destinado para os tribunais dos estados. Então, se algum desembargador, se algum colega tiver alguma dúvida ou crítica ou questionamento, por favor, não se acanhe. Não? A palestra realmente foi avassaladora? Está todo mundo cansado, né? Não, ali? Pois não. Será que temos microfone? Temos um candidato. Dr. Braulio, nós parabenizamos pela excelente apresentação e é o caminho a ser seguido. No entanto, o TJ Paraná, né, tem investido na TI e nós sabemos o quão é caro essa proteção dos dados que nós temos. Né? Temos que verificar se nós teremos recursos para avançar nesse sentido ou soluções menos complexas ou mais econômicas. É isso que gostaríamos de saber. Desculpa, eu acho que eu não entendi, não sei se é o... Luiz Oema do TJ, eu sou do TRE. TRE aqui do Paraná. Isso. E gostaria de saber que, para essa proteção de dados, o custo é altíssimo, mas muitos tribunais não têm esses recursos para fazer essa proteção de dados. Né? Então, na área federal, assim, é possível. No entanto, nos estados, a realidade, o repasse dos recursos é bem diferenciado de estado para estado. Então, nem todos os tribunais terão condições de fazer essa proteção de dados e o uso da inteligência artificial. É mais um comentário. Ou se for nessa parte de rede colaborativa, né, temos condições de reduzir os custos aí. Exatamente. Nós vamos conseguir isso trabalhando juntos. O senhor tem razão. Okay. Lá na esquerda, a esquerda anda meio por baixo aí, mas aqui somos todos iguais. Boa tarde, doutor Braulio. Meu nome é Luiz Otávio Saboia, sou do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A gente está indo para a próxima gestão, auxiliando novamente a presidência. Doutor Braulio, a inovação, a contratação e inovação, a meu ver, é uma grande dificuldade. A lei de licitações, ela dificulta quando a gente pensa na contratação de inovações, quando se pensa em contratar, em se aproximar muitas vezes de algumas iniciativas que não são cases consolidados. Nós temos, por exemplo, o Vitória, lá no Rio de Janeiro, como uma POC de longa duração, que tem um resultado muito bom, mas há uma dificuldade muito grande em se tornar esse um produto adquirido, possível de ser adquirido com um procedimento mais simples. E, de outro lado, nós temos a lei da inovação. Não seria possível, de repente, um trabalho do CNJ junto aos tribunais de contas, ao Tribunal de Contas da União e aos tribunais de contas dos estados, para que a gente, de alguma forma, elucidasse, porque muitas vezes nós temos muitos técnicos que têm uma dificuldade muito grande quando se fala em contratação, em trabalhar a lei de licitação e a lei de inovação como forma de você ter um ganho e uma forma de você avançar na inovação tecnológica. Eu agradeço a pergunta e aqui conversando com o Braulio, estava mesmo comentando que o seu tribunal é um grande parceiro do Conselho Nacional de Justiça, especialmente nessa área. Mas eu posso responder com alguma objetividade o questionamento. Nós temos já sim uma preocupação de um contato permanente com o Tribunal de Contas da União. No mês passado, quando o presidente fez uma reunião com os presidentes dos tribunais de contas, esse tema foi tocado. E o próprio fato de que a primeira iniciativa tenha sido no âmbito do Supremo Tribunal Federal trouxe essa vantagem adicional, né, que é o próprio modo de celebração ali da tramitação tendo sido feita via Supremo Tribunal Federal. É claro que isso traz um certo conforto na análise desse tipo de abordagem por parte do Tribunal de Contas da União. Não é isso. Ok. Muito bem.
Então, honrado com a atenção de todos, eu agradeço muito a presença, a participação, e vamos passar então para um próximo momento aqui com os Tribunais de Justiça dos Estados, na sequência. Muito obrigado. Nós temos um recado importante. A organização do evento solicita aos presidentes dos tribunais a gentileza de dirigirem-se ao credenciamento. Dando continuidade à programação, iniciaremos as reuniões setoriais metas para 2019. Os integrantes da Justiça Estadual deverão permanecer neste auditório e os demais participantes serão orientados pelo cerimonial. Obrigada.